Olá, seja bem-vindo ao canal da Bisverso. Estamos aqui mais uma vez, eu, Fernando Carvalho, e ele, Ricardo Marcilli, que hoje está mais bonito, né? Tô vendo aí, tá com a camisa. O que tá escrito aí na sua camisa, cara? Pois é, alguns diriam que eu tô menos feio, Fernando Carvalho, mas você, como é educado, uma pessoa maravilhosa, falou dessa Sou, maneira. Também cortei o sou cabelo, fiz gentil. a barba. Pois é, né? A gente tenta ficar um pouco menos pior. Mas eu tenho certeza que você falou por conta das camisas Bisverso que chegaram Aí aqui. sim. E aí agora a gente já está devidamente caracterizado. Chegou uma caneca também que no próximo vídeo eu mostro para dar algum spoiler. Mas antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar like no vídeo, compartilhar, ajuda bastante o nosso trabalho. E é isso. É isso, boa. Pois é, não, nem tinha percebido do cabelo, cara, era só a camisa mesmo. Mas Nossa, agora tá vendo? deu pra ver. Eles são sempre assim, eles não percebem. Boa. Bom, vamos lá. Seguimos aqui na nossa jornada de aprender mais, conversar mais e debater e trazer ideias sobre metaverso, tecnologias de realidade virtual, realidade aumentada. Então, para hoje, o nosso tema é educação, um tema que eu gosto bastante. Minha formação inicial foi licenciatura, então dei aula há mais de acho que 9 anos, aula de inglês e sempre gostei muito de educação. Quando eu mudei para a área de projetos, uma das coisas que eu queria, eu falei, cara, eu quero trabalhar com gerenciamento de projetos, tecnologia e educação, né? Então, acho que deu muito certo essa migração de carreira, que eu saí de sala de aula para trabalhar com projetos. E gosto muito disso. Você também é um vidrado em educação, né, Ricardo? Pois é, Fernando. Eu comecei minha carreira mais logo na área digital, né? Na verdade, meu estágio não conta. Eu fui para a área de contrato, para a área de compras, fazer um monte de coisa chata pra caramba. Pensei que ia ser infeliz no trabalho para sempre. E aí até que eu comecei a aliar as coisas que eu gostava, né? Computador, gente, educação. E aí fui mais para a área de marketing digital, de agência. Mas logo depois, como você falou, eu acabei curtindo bastante a parte de educação, né? Foi através da educação de cursos livres que dentro dessa área de digital, né? Na época tinha muito desenvolvimento de site, marketing digital estava começando. E aí eu fiz alguns cursos, isso me abriu totalmente a cabeça para conseguir atender melhor os clientes, para conseguir expandir, né, os negócios da agência. E desde então eu fiquei assim meio que apaixonado por essa educação, principalmente mais voltada para alguma coisa prática, né? Até diferente um pouco da escola, da faculdade. Não estou falando mal, mas são propostas diferentes. E eu acabei curtindo bastante essa área. Então fui dar aula, dei aula em formação, depois MBA, em pós-graduações, sempre na área de marketing digital, depois gerenciamento de projetos e e-commerce. E aí resolvi criar a minha própria escola, sendo o braço de educação, né, na época da agência, e foi um sucesso muito grande, né? Os negócios eles acabaram se juntando, sendo bastante sinérgicos, e aí, a partir daí, acho que quase todos os trabalhos sempre tiveram um pezinho em educação, então somos dois apaixonados aí, né, Fernando? Exatamente, cara. Legal. Muito bom saber um pouco mais da sua história. E falando de educação, cara, assim, eu, principalmente quando eu dava aula de inglês, sempre tentei trazer muita novidade, né? Para não ser aquela aula, a gente sempre falava, né? Não ser uma aula chata, maçante. Então, sempre com muitos jogos, muita. Nem se chamava gamificação ainda, né? A gente chamava de Palhaçada. dinâmicas, né? Palhaçada, essas coisas, sala de aula. Pô, mas é E até que. verdade, cara. Eu lembro, só te interrompendo, desculpa, mas para corroborar o que Vai você lá, está vai lá. falando, é, os cursos de inglês assim que eu tenho melhor memória eram exatamente os mais modernos da época, que eu não vou entrar no detalhe de quantos anos tem, mas foram os que começaram a trazer essa metodologia diferente, de não ser só estar no livro, né? Então, aprender inglês através de música, através de filme, através de quadrinhos, enfim, coisas que misturassem aí o inglês com coisas divertidas e, segundo, que o aluno pudesse entender que aquilo seria útil para a vida dele, até mesmo útil para ele se divertir, né? Exatamente. Acho que o inglês ele permite muito isso, né? Porque o inglês ele está muito relacionado com coisas legais do dia a dia que você faz e que você vê. Então permite muito isso. 2017,
eu adquiri uma franquia de uma escola, a gente abriu aqui em Brasília. Eu lembro que a gente trouxe para cá uma lousa eletrônica, aquela interativa, né? Eu Então a lembro. gente colocava o projetor, fazia um monte de. As pessoas poderiam. Era uma grande tela touchscreen à época, né? E dava para fazer muita coisa legal. Mas assim, acho que educação sempre tem muito essa figura, né, do professor e a figura do aluno, o professor passando as informações, o aluno absorvendo ali, mas isso dá para ser bastante interativo. Então, hoje, Ricardo, a ideia é a gente falar como que o metaverso, e aí não necessariamente com óculos de realidade virtual, porque a gente sabe que tem uma barreira ainda grande de entrada para que as pessoas tenham acesso ao óculos, mas como que o metaverso, esses ambientes imersivos 3D, podem ajudar a educação, os professores no dia a dia mesmo, né? O cara que quer dar uma aula diferente, o que dá para fazer isso, nesses ambientes. Então, eu sei que você já pesquisou bastante sobre o tema, tem muitos cases aí, queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente e a gente vai debatendo aqui. Pois é, acho que uma dos grandes desafios que a gente tem como professor, educador, facilitador, sabe, sei lá como é que a gente vai chamar esse negócio daqui para frente, é conseguir facilitar, né, tornar o processo de diversão, o processo de aprendizagem dos nossos alunos, colaboradores, colegas mais divertido. Primeiro, porque tem a questão da motivação, e segundo, que sempre que a gente mistura aprendizado com alguma emoção preferencialmente boa, às vezes até ruim, né? Mas a gente brinca até que na neurociência a gente diz que as emoções, Fernando, elas são a cola da memória, né? Então, normalmente, se a gente puxar pela memória as coisas que a gente lembra, normalmente foram as coisas mais impactantes, as coisas que a gente acabou tendo uma sensação muito boa, muito ruim. Então, são as coisas que ficam marcadas aí para a gente, e claro, também a repetição, né? São coisas importantes aí para a nossa memória. E aí, a tecnologia ela pode ser muito boa, mas ela pode ser muito ruim também. Então, hoje, vários educadores têm que competir com o primeiro TED dos alunos, né? Talvez eu nem sei se era a proposta aqui, qualquer coisa você me corta, Fernando Carvalho, mas a gente tem hoje um problema grande, não só na educação, mas eu diria que na sociedade, que é a incapacidade que temos de ficarmos entediados hoje em dia. E isso, na verdade, é péssimo para o cérebro, né? Tem vários estudos que falam um pouco sobre isso, porque a gente perdeu a capacidade de se entediar, né? Então, hoje, dificilmente a gente vai ficar sem fazer nada. As pessoas vão estar no celular, vão estar arrumando alguma coisa para fazer, vão ver mensagens. Então, a gente tem uma agonia muito grande, assim, de ficar entediado, e isso tem vários reflexos nos nossos mecanismos de aprendizagem, de recompensa e de concentração. Então, toda essa volta, cara, para falar que hoje está muito mais difícil da gente se concentrar, muito mais difícil de se concentrar por mais tempo, né? E também tem todas as tentações que acabam acontecendo, e eu não falo isso só de ensino à distância, não. Estou falando do presencial, né? No próprio ensino presencial, as pessoas estão sempre com o celular, estão conversando, qualquer coisa mais profunda, os alunos já têm mais dificuldade, ou às vezes até conferem com o Google. A gente já deu aula em sala de aula presencial, sabe que tem muito disso também, né? A gente está falando alguma coisa, o aluno está ali vendo ao mesmo tempo no Google, se a gente está falando besteira ou não, ou se tem alguma visão complementar para poder rebater. Então, com isso tudo, faz sentido que a gente tente usar as tecnologias para conseguir competir com esse tipo de estímulos. E essa a proposta que a gente trazer só um caminho. Tem vários outros, né? É papo para mais vídeos também, senão a gente acaba encerrando aí o que temos de conhecimento num vídeo só, e não é ideia, né? Vamos fazer aí vários programas bacanas, mas é só uma ideia do que a gente pode trazer quando a gente fala de novas possibilidades de educação. Cara, muito legal essa sua reflexão, mesmo que não estava na nossa proposta inicial, mas até para complementar, duas coisas. A primeira, tem um livro que eu estou lendo, ou quase na metade dele, comecei a ler tem umas 2 semanas, todo dia eu estou lendo um pouquinho, que chama Nação Dopamina,
né? E assim, a autora ela fala muito de como que a gente está viciado em estar sempre com alguma coisa que aumente ali a nossa dopamina, e tem muito a ver com isso que você falou, né? A gente Pô, não tô falando besteira, então, pela primeira vez, cara. Olha que coisa boa. Até parece. Quem estiver assistindo, e você mesmo, Ricardo, sugiro que leia esse livro. Chama Nação Dopamina, é um livro bem gostoso de ler, tem muitos relatos de pacientes dela, ela é uma psiquiatra, e ela trata disso, assim, de como que a gente hoje não tem essa capacidade de ficar entediado, né? A gente está sempre buscando alguma coisa, e aí tem gente que traz isso via alimentação, via telas, né? Tá o tempo inteiro com alguma tela. Então, traz uma reflexão muito legal aí. E segundo, né, assim, acho que a tecnologia, ela deixa a gente mais preguiçoso, né? E é uma coisa que a gente tem que se atentar, e até mesmo em relação à educação, né? Antes, para lembrar as coisas, a gente forçava muito a nossa cabeça. Você fala, deixa eu lembrar tal coisa, e você ia e lembrava. Hoje em dia, você fala, cara, deixa eu lembrar. Aí você pega o celular e joga no Google, ele complementa e você lembra, né? Você busca ali. Então, Você isso sabe o também. telefone de cabeça de alguém hoje, Fernando? Cara, eu sei de 3 pessoas, porque eu já falei assim, eu tenho que decorar esses 3, se acontecer qualquer coisa, são minha rede de apoio, entendeu? Cara, Mas, a minha esposa mudou de telefone tem uns 6 meses e era a última pessoa que eu lembrava. Engraçado, eu lembro dos meus telefones de infância, tipo, o telefone que eu tinha com 12 anos de idade. Mas o resto, eu não lembro do telefone de mais ninguém. Se minha agenda apagar, eu nunca mais entro em contato com essas pessoas. pois as redes sociais estão aí para nos ajudar, né, com isso, mas a gente vai ficando cada vez mais preguiçoso, né? E falando do ensino de idiomas, se você não pratica muito, né, você não está ali tendo contato com a língua, você vai esquecendo, e aí às vezes você fala, cara, vou escrever um texto aqui, seja em outra língua, ou até mesmo em português, às vezes você fala, cara, qual é a palavra que eu quero aqui? Você vai para o Google e coloca ali, aquela informação vai e você esquece ela depois, e você não tem essa fixação, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado de como que a gente usa a tecnologia e não perder, né, essa capacidade de memória que a gente tem, que nossa cabeça aqui tem muito potencial, e às vezes a gente usa mais a tecnologia, deixando a gente mais preguiçoso. Muito bem, Mas Fernando vamos Carvalho. lá. Falamos bastante. No vídeo, inclusive, vocês vão ver que tem vai ter um marcadorzinho para quem tiver com preguiça de ouvir toda essa introdução e filosofia, para exatamente esse momento agora, você que apertou o botão, chegou já na hora dos finalmente. Que eu te pergunto, Fernando Carvalho, você como professor, se você não soubesse nada do que conversamos aí sobre tecnologias imersivas nos últimos anos, me conte como é que você daria uma aula sobre uma potencial colonização de Marte pelo Elon Musk ou qualquer um, tá? Como é que você faria isso? Como é que você daria essa aula pela internet? O que você pensaria em fazer? Me conte. Cara, pela internet eu acho que assim, a primeira coisa é que eu tenho recursos visuais que eu não teria, por exemplo, se eu tivesse numa sala de aula numa escola pública somente com um quadro e giz ali, né? Então eu tenho recursos, eu tenho vídeos que eu poderia levar vídeos do YouTube para mostrar, mas é até difícil falar de vídeos de Marte, assim, acho que a gente tem aqueles vídeos são 2 robôs, né, que foram para Marte. Tem um que era para ficar 15 dias só, acabou ficando aí acho que foram mais de 6 anos. Então, trazer alguns vídeos desses robôs para mostrar um pouco ali de como que é a superfície, como que é um pouco da visão, né? Isso eu acho que é o que a gente consegue de material, e talvez procurar algum recurso 3D que já tenha sido feito, assim, alguma imagem que alguém tenha, assim, é até difícil falar, porque a gente é muito longe da gente, né? Cara, eu diria que Então, você é um professor ainda muito bom. Eu diria que 80, 90% das pessoas fariam provavelmente um PPT, né, um PowerPoint, usaria ali o Zoom ou o Google Meet ou qualquer outro tipo de dispositivo para fazer essa aula, ou até mesmo uma live, e com muita sorte conseguiria, né, fazer aquele jogo de câmeras para conseguir mostrar um PPT falando, esses aqui são os estágios da colonização,
e aí, no máximo, né, fazer um embed, ou seja, colocar um vídeo ali dentro, fotos. Nada contra, é legal, é como o nosso EAD funciona hoje, mas é aquilo, tem uma chance razoável da gente perder os alunos se a gente faz o que todo mundo está fazendo o tempo inteiro. E se a gente tivesse uma possibilidade de dar um próximo passo, de repente, de fazer alguma coisa um pouco mais imersiva, Fernando? Você acha que poderia ser legal? Com certeza, muito legal. Vamos lá, o que você trouxe aí para mostrar para gente? Olha só, o Olha Ricardo ele aí. Avatar aqui, ó, tá dando um tchauzinho aí para vocês. Então, isso daqui é uma das possibilidades que a gente tem de brincar com o metaverso, de fazer uma aula mais imersiva. Então, eu vou começar a controlar aqui, Fernando, vou deixar você aqui com os controles do nosso vídeo, eu vou pular para lá e controlar esse meu avatar, certo? Bom, vocês devem estar Beleza. vendo a gente aqui. Esse aqui é o Ricardo Virtual, fiz ele um pouco mais magro, né? Meu avatar, minhas regras, e ele tem algumas coisinhas aqui que ele pode fazer. E se a gente habilita aqui todos os comandos, Fernando, você vai ver que a gente tem aqui dois comandos interessantes, né? O primeiro é o de mutar e o de não mutar, e o de abrir a câmera e fechar a câmera. Então isso significa que essa plataforma aqui de metaverso, ela por si só já poderia ser uma sala de reuniões, porque aqui dentro as pessoas podem se falar e aqui dentro as pessoas também podem se enxergar com a câmera se elas quiserem. Então, primeira coisa, assim, né, ideias de treinamento. A gente conseguiria colocar até 50 pessoas juntas aqui, Fernando, nesse mesmo espaço. E agora eu vou mostrar um pouquinho mais do espaço, que pode ser tanto em terceira pessoa, né, a gente tem um controle total aqui do boneco, né, do avatar, a gente consegue andar, e a gente pode fazer em primeira pessoa também, né, olhando para os lugares, e aí fica ao gosto do freguês. Porém, o mais legal aqui é que a gente consegue subir esses ambientes 3D realmente para que a aula seja muito mais interativa do que um PPT. Então, imagina que além do professor aqui, além do avatar do Ricardo, a gente pudesse ter 5, 6, 10 alunos, como se fosse um field trip, né? Ou seja, talvez vocês já tenham visto isso nos filmes, ou já tenham participado. São aquelas aulas que todo mundo vai a um museu ou vai a alguma reserva e estuda na prática ali vários conceitos que se veem em sala de aula, né? Acaba sendo uma experiência muito mais impactante e que os alunos guardam de certa maneira. Então aqui a gente pode usar tanto para uma sala mais genérica, então várias pessoas aqui, é uma forma diferente da gente fazer reunião, conversar, muda um pouco, né, o ambiente, o oxigênio que a gente está acostumado, quanto a gente pode realmente montar um ambiente que seja um passeio acadêmico dentro desse mundo. Então, dentro disso daqui que a gente montou, se chama a Missão Marte, né, Fernando? Então, a gente tem aqui uma foto 360 que foi tirado por uma dessas sondas aí que você falou, então é como se literalmente a gente estivesse dentro de Marte, e aqui o ambiente ainda está meio cru, mas isso daqui, por exemplo, poderia ser a representação de uma das áreas de controle, com vários touch points, com várias coisas, a gente explicando, e os alunos aqui dentro aprendendo muito mais na prática. Acho que é muito mais imersivo do que um conteúdo em PowerPoint, né, Fernando? Total, total. Assim, a sensação, para quem está vendo aqui pela câmera, cara, tô andando ali dentro, né? Tô vendo mesmo o que está acontecendo. E esses comandos, eles se assemelham muito a comandos de jogos, né, que você falou. Então, você tem essa possibilidade de andar, de avançar a câmera, voltar. Então, é um pouco de gamificação, né, de estar muito mais interativo, muito mais imersivo, né, do que um simples vídeo ou um PPT. Exatamente. E aí tem algumas coisas legais aqui que a gente poderia. Essa plataforma ela permite embedar fotos, né? Então eu poderia ter fotos com links aqui explicando o que é essa parte. Isso aqui poderia estar animado também. Então isso daqui provavelmente é alguma coisa para extrair combustível aqui do solo de Marte. Então vamos pensar aqui, ao invés de serem slides de PPT,
fosse um circuito em que o facilitador ele iria caminhando junto com a turma para falar. Todo mundo poderia ter curiosidade de clicar, saber mais, entrar às vezes dentro da máquina. E a gente poderia ter também aqui no chão, por exemplo, toda uma indicação de qual caminho seguir. Assim como a gente tem museus, como a gente tem parques, né? Então aqui, por exemplo, Fernando, poderia ser o local onde as pessoas dormem. Então, eu consigo entrar aqui e poderia ser uma réplica dos apartamentos que a gente teria em Marte, né? Das câmaras pressurizadas aí para os astronautas e para os colonizadores conseguirem dormir. Então aqui seria um passeio dizendo todos os detalhes, o que precisaria, do que é feito, um monte de coisa. Então cada um desses prédios aqui poderia ser uma das atividades, né, que precisariam acontecer para que a colonização de Marte fosse possível. E aí eu vou dar uns pulinhos aqui e vou entrar no que poderia ser uma estufa. Então aqui dentro a gente poderia ter plantações, Fernando, de vegetais, legumes, etc. Aqui poderia ter um carrinho também, que serviria de transporte, para que as pessoas pudessem andar, ou até mesmo um robô autônomo que cuidasse dessa plantação. Aqui tem um trator que cuida dessa plantação aqui dentro da estufa. E lembrando que esse espaço todo, ele poderia ser muito maior, com vários módulos, inclusive poderia ser um curso inteiro aqui preparado, e que poderia ser reaproveitado para várias turmas. E aí eu vou voltar para mim aqui. Vale lembrar que a gente poderia fazer esse esquema tanto com um professor, não, um facilitador, e aí ele não precisa ser tão completo, né? Ele pode ser mais um pano de fundo e tem ali um apresentador, um professor guiando literalmente os alunos. Isso aí poderia ser gravado e depois transformado numa aula diferente, ou poderia ser o que a gente chama de uma sala de autoaprendizagem, em que funcionaria mais ou menos como uma visita guiada de um museu, em que o próprio aluno pode ter acesso a essas informações, só que de uma maneira muito mais imersiva, muito mais interessante e diferente do que um conteúdo na internet diferenciado. E outro ponto importante aqui, antes de eu parar de falar com uma matraca e te dar a palavra, é que essa plataforma que a gente usou, por exemplo, além dela ser totalmente customizável, de poder ter links para fora, de poder ter um mínimo de programação, de poder ter vídeos que passem ali. Eu poderia compartilhar minha tela, inclusive, lá dentro, né? Se eu quiser ainda assim usar um PPT ou um vídeo ou um som aí dentro, pode ter música ambiente, pode ter o que a gente quiser, tem muitas possibilidades, mas ela ainda é compatível com óculos, tá aqui, né? Aqui o nosso óculos de realidade virtual, e aí sim seria um negócio super imersivo, porque a gente estaria realmente passeando por Marte aí. Inclusive dá para misturar os alunos, né? Alguns alunos que estejam com os óculos e outros que estejam usando via computador ou via celular, então você não tem aquela necessidade de estar todo mundo no mesmo tipo de dispositivo para que a aula aconteça. Então eu achei fantástico quando a gente viu isso pela primeira vez, né? Cara, isso é muito legal, assim, traz uma gama de possibilidades para a educação que não era possível, né? Então, assim, você consegue, seja com a pessoa na casa dela, ou até mesmo no ambiente escolar, onde ela tiver. Isso poderia, às vezes, se não tiver, as pessoas não tiverem acesso ao computador ali, mas até numa sala de aula, o professor utilizar isso com um computador, guiando e mostrando para as pessoas, né? Se não puder ter essa interatividade toda. Se puder, melhor ainda. Então, é muito legal. Eu acho, Ricardo, vamos deixar o link, né, dessa plataforma. Tem várias, né, mas essa é uma bem interessante, que é a Spatial. Deixar o link aqui na descrição para quem quiser saber mais. E se você quiser, né, criar algum espaço customizado, quiser criar uma experiência, uma jornada educacional aí dentro, fala com a gente. Vai ter os links aqui embaixo também. Vai ser muito legal ajudar vocês nesse projeto e ver os resultados, né? Eu acho que tudo que a gente puder testar de experiência agora vai ajudar esse mercado a se desenvolver e ajudar também a ter aulas mais interativas, mais divertidas, como você falou. Cara, exatamente.
Eu acho que é bem por aí. E como você falou, né? Se fizer sentido para o professor ou para a empresa, a aula pode ser dada aqui como a gente está fazendo, né? O avatar fala e o que está acontecendo aqui é transmitido pelo YouTube, então você não precisa necessariamente que todo mundo esteja aí dentro da realidade virtual, mas pode ser uma forma de apresentar o conteúdo diferente do que simplesmente colocar o quadrinho como a gente está vendo aqui e o PPT atrás. Então poderia ficar muito mais interativo, né? Bem legal, cara. Bem legal. São muitas possibilidades, né? Viva a tecnologia. Pois é, viva a tecnologia. Então, não se inscrevam, não, pelo amor de Deus, não se esqueçam de se inscrever no canal, deem o like aqui, compartilhem o vídeo. E se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem saber mais sobre possibilidades, né, desses conteúdos customizados dentro do metaverso, seja para sala de aula, ou escritórios de empresa, ou para ações de team building, que o pessoal de recursos humanos, né, o pessoal de people gosta bastante. Tem várias coisas legais que a gente consegue fazer com excelentes resultados. Certo, doutor Fernando Carvalho? Certo, é isso. Obrigado para quem ficou até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.